Olá, habitantes do Terra X, Luiz Alves Jornaleiro, num vídeo de dicas barra novidade. Sim, chegou Hellblazer, né, Origins, volume 8, que é com a horrorista, duas histórias, né, na verdade 3, do Sr. Jamie Delano, que é o horrorista e sangue ruim. Li ontem, destrinchei esse material até as 3 horas da manhã lendo, e chegou também, né, a fase nova do Warren Ellis, que é a fase Assombrado, que vem após a fase demoníaco do Paul Jenkins, que foi até o volume 7. Mas eu vou falar um pouquinho desse material inédito, porque a fase do Assombrado já havia sido publicado em outras editoras e agora a Panini está republicando. Cara, Origins volume 8, A Horrorista e Sangue Ruim, traz 3 histórias do Jamie Delano. A terceira é uma história curtinha, de poucas páginas, com arte muito legal do David Lloyd, que é a cartada de Natal, que é bem legal. Nessas 3 histórias, o que eu pude perceber do Delano como um roteirista, em termos de evolução narrativa, é que tá muito carregado, assim, ó, a primeira história, que é a horrorista, ela é muito carregada de violência, de drama e, assim, de uma claustrofobia narrativa muito pesada. Eu acho que aqui o Jamie Delano se passou, assim, extremamente, mas no bom sentido da narrativa, assim, de um roteirista que tem uma carga narrativa muito pesada. Às vezes ele coloca muito material, muito roteiro, muita narrativa, principalmente na primeira fase que ele escreveu, que é o Origins, que é a Máquina do Medo e tal, mas aqui ele fez com uma objetividade muito boa. O cara, ele evoluiu nessa história, pelo menos ele tem uma evolução criativa muito forte. E o plot dela é o seguinte: a horrorista é, na verdade, uma africana que foi adotada por uma família norte-americana chamada Angel. E ela tem uma habilidade satânica, por assim dizer, de extrair o que é de pior da raça humana e do ser humano de uma forma geral. E o papel dela no nosso mundo é levar o horror nos lugares em que ela passa, onde ela decidir que ela vai fazer o horror, as coisas horríveis acontecerem, ela faz. E o Constantine, no meio de uma situação, sem dar muito spoilers, tem um contato com ela e tem um contato espiritual, ele tem uma visão dela e ele começa a caçar ela, por assim dizer. Então a história ela é bem pesada, né, cara? A arte também ela é toda aquarelada, assim, bem feita a arte e tal, mas ela é bem pesada. E ela tem um final que ele é, de certa forma, previsível, mas muito brutal. O roteiro do Delano tá muito brutal aqui, cara, assim, ó, as mortes, as cenas de assassinato, cara, é muito pesado. Aqui o Delano pesou a mão legal no roteiro e o material é muito bom, até não sei por que ficou tanto tempo sem ser publicado aqui no Brasil. A segunda história, que é o Sangue Ruim, é uma história bem diferente da primeira. Ela teve, por assim dizer, a primeira história é uma história mais pesada e a segunda é uma história um pouco mais leve e bem política, cara. Se tu não tava meio atento às situações da política no Reino Unido no final de 90, entrando em 2000, tu fica boiando em algumas coisas. Mas a história em si mostra o Constantine velhinho, bem velho mesmo, assim, super idoso, ele e o Chess, super idosos os dois, numa espécie de Reino Unido, no Reino Unido, mais do futuro, por assim dizer. O Jamie Delano ele toma algumas liberdades criativas e faz algumas brincadeiras com situações históricas, como a morte da Lady Di, né? E ele faz várias referências aos acontecimentos do Reino Unido no final ali de 99, entrando 2000, assim, sabe? Então ele toma muitas, ele larga vários easter eggs políticos, mas a história não fica chata, a história é legal, bem divertida, ela tem um alívio cômico bem maior comparado à história anterior, e ela é bem legal e tem um final bem surpreendente, cara, tem um final bem legal, assim, e tal. E assim, ó, cara, até uma coisa interessante da edição, mostrar aqui, diretor, ó, que a primeira história que é mais pesada, se o cara olhar assim, é um detalhe bobo, ela tem toda a margem em branco, e isso que é uma história mais pesada. E a história que é mais tranquila, assim, que é mais bobinha, mais tranquilinha e tal, a margem da história é toda preta. Então eles fizeram essa mudança de tom, de cor nas páginas, assim, ficou muito legal. A última história, que é um conto curto, vou mostrar aqui a capinha, Carteado de Natal, ela é uma história curta que o Delano faz, em que o Constantine não passa Natal com a família dele, ele vai passar o Natal num bar. E lá ele é proibido de jogar pôquer com os caras, porque como ele tem as malandragens da magia dele e tudo mais, ele consegue descobrir as cartas dos caras e ganha o jogo. E ela tem uma pegada bem sentimental ao Natal, que eu achei bem legal, assim, da parte do Delano.
E a arte do David Lloyd aqui tá muito legal. O David Lloyd é, para quem não sabe, o desenhista e um dos coautores e escritores do V de Vingança em parceria com a Alan Moore. Então, gurizada, muito legal a edição, tá? Assim, comprem, principalmente quem fez o volume Origens do 1 ao 7, né? Esse 8 é obrigatório na coleção, que vale muito a pena. E quando tiverem a oportunidade, já aproveita e pegue a edição do Warren Ellis, que está chegando nas lojas especializadas, está chegando aqui no Terra X e por aí vai, tá? Essa é uma dica do jornaleiro, desculpa a longevidade do vídeo, né? Mas era para que vocês entendessem a importância dessa obra, tá? Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, quando tocar um sininho, é um videozinho massa chegando para vocês. É isso aí e até mais.